Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 81. O Senhor ressuscitou. Lembrando, esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu recomendo a leitura completa do capítulo aos irmãos lá no aplicativo da Bíblia, ou escutem o audiobook, para que possamos todos ter essa experiência de crescer espiritualmente, lendo, estudando a Palavra de Deus. Então vamos lá. Desejado a todas as nações, capítulo 81. O Senhor ressuscitou. A grande pedra estava em seu lugar intacto, o selo romano, a guarda de sentinela, vigias invisíveis ali também estavam. Hostes de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, o príncipe das trevas com seu exército de apóstatas teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. Então ali, ao redor do túmulo de Cristo, além dos seres humanos ali, as sentinelas que foram postas a guardar a pedra, haviam anjos maus e anjos bons, alguns para saudar Jesus quando ele ressuscitasse, e outros para fazer tudo aquilo que fosse possível a eles para que Jesus continuasse morto ali. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do céu, descendo do céu, chegou, vestido com a armadura de Deus. Deixou este anjo as cortes celestiais. Os brilhantes raios de luz divina o precediam, iluminando o caminho. O seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então ali todas as sentinelas viram o anjo Gabriel descendo do céu e ficaram como mortos. Assim quando Jesus, quando falou, eu sou, aqueles líderes religiosos com seus guardas caíram como mortos no chão, como Judas também ali que estava com eles. Todos paralisados por uma fração do poder de Deus que é refletida por um anjo. Onde está, sacerdotes e príncipes, o poder da vossa guarda? Bravos soldados que nunca se atemorizaram diante do poder humano, são agora como cativos aprisionados, sem espada nem lança. O rosto que contemplam não é o de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do céu. Esse mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Fora aquele que nas colinas de Belém proclamaram o nascimento de Cristo. A terra treme e a sua aproximação foge às hostes das trevas. E enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixara a terra. Os soldados o veem removendo a pedra como se fora um seixo. E ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu pai te chama. Vem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquelas sentinelas romanas, se havia alguma dúvida entre eles, agora eles não têm mais como duvidar, não tem mais como descrer. Eles estavam vendo, todos vendo, a pedra rolando, o anjo do céu e Jesus saindo, aquele que eles mesmos mataram, aquele que eles mesmos tiveram a certeza de que estava morto quando o transpassaram. Ao morrer Jesus, tinham os soldados visto a terra envolta às trevas ao meio-dia. Ao ressurgir, porém, viram o resplendor dos anjos iluminar a noite. E ouviram os habitantes do céu cantarem com grande alegria e triunfo: Tu venceste Satanás e o poder das trevas. Tu tragaste a morte na vitória. Cristo saiu do sepulcro glorificado, e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. Neste ser glorificado viram o prisioneiro que tinham contemplado no tribunal, aquele para quem haviam tecido a coroa de espinhos. E agora dá pra gente imaginar o horror daqueles, o temor, o medo, o pavor daqueles que tudo aquilo tinham feito com Cristo, sabendo agora, tendo testemunhado com seus próprios olhos, que era o Filho de Deus. Quando a comitiva celeste foi oculta e a seus olhos,
eles se ergueram e tão rápido como se permitiam os trêmulos membros, encaminharam-se para a porta do horto, cambaleando como bêbados, precipitaram-se para a cidade, dando as maravilhosas notícias àqueles a quem se encontravam. Então agora, eles, praticamente desfalecidos, não tinham forças em si, vão até a cidade, primeiramente para levar a notícia a Pilatos, mas eles vão falando a quem eles encontram. Era muito cedo ainda, poucas pessoas, mas eles vão dando a notícia a todos os que estão, a todos aqueles que eles veem. Estando estranho era o aspecto daqueles soldados, tremendo de temor, faces desmaiadas, testificaram a ressurreição de Cristo. Disseram tudo exatamente como tinham visto. Não havia tido tempo de pensar ou falar qualquer coisa que não fosse a verdade. Com doloroso acento disseram: foi o Filho de Deus que foi crucificado. Ouvimos um anjo proclamá-lo a majestade do céu, o Rei da Glória. E essa notícia, mesmo bem cedo, chegou aos ouvidos dos sacerdotes, antes mesmo de Pilatos. O rosto dos sacerdotes estavam como o de morto. Caifás tentou falar. Moveram-se os lábios, mas não conseguiram emitir nenhum som. Os soldados estavam para deixar a sala do conselho quando os deteve uma voz. Caifás conseguira falar por fim. Esperai, esperai. Disse: não digais a ninguém o que vistes. Uma mentirosa história foi então posta na boca dos soldados. Dizei: vieram de noite os seus discípulos e dormíamos nós. E o furtaram. E aí eles tentam criar uma mentira. Mas muitas pessoas já tinham ouvido o relato dos soldados, uma mentira que não tem pé nem cabeça, onde, como uma pessoas dormindo podem ver pessoas entrando lá e roubando o corpo. Uma mentira sem fundamento. A mentira não tem fundamento. E quando a verdade está face a face com nós, como estamos vivendo nos últimos dias hoje, não há mentira que de fato esconda a verdade. Jesus está voltando. Só faltam as pedras clamar. Nós estamos vendo muito mais guerras do que antigamente, muito mais doenças, epidemias, pandemias que antigamente. Estamos vendo cada vez mais o mundo colapsando, os preços de tudo subindo. Entraremos muito em breve em um momento em que teremos de tomar a decisão final. O governo religioso está se unindo com o governo político. Poder religioso e político estão se unindo para fazer uma lei que vai sobrepujar a lei de Deus, que vai querer colocar à força a lei dos homens. Mas a verdade não tem como ser escondida. Há muitas pessoas tentando, com falácias, colocar a lei de Deus por terra. E assim como esses líderes religiosos aqui tentaram fazer com os soldados romanos, e assim fizeram, estão tentando fazer hoje, tentando esconder a verdade de nós. Muitas vezes, dentro da igreja, verdades que precisam ser ditas, que precisam ser aplicadas em nossas vidas, como a reforma de saúde, não são ditas, ou são ignoradas, ou são menosprezadas, dizendo que não é tão importante assim, que é um conselho. E vamos vendo mentira em cima de mentira, pessoas colocando, tentando fazer com que as suas vontades sobrepujam. Aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos mataram a Cristo por inveja, porque o povo o seguia, porque o povo via o poder nele, porque Cristo falava contra a autoridade deles, porque era uma autoridade falsa, porque eram hipócritas. E da mesma forma acontecem em nossos dias. A fim de impor silêncio ao testemunho que temiam, os sacerdotes prometeram salvaguardar os soldados, dizendo que Pilatos quereria tão pouco como eles próprios que aquela notícia circulasse. Os soldados romanos venderam a sua integridade aos judeus por dinheiro. E muitas pessoas, sabendo a verdade, conhecendo a verdade, se vendem pelas coisas desse mundo. Quantas pessoas eu e você não conhecemos que entraram na igreja, que saíram da igreja? Quantas pessoas que conheciam a verdade, pregavam a verdade, viviam a verdade, mas se venderam
pelo mundo, pelos prazeres aqui, pelo dinheiro aqui, ou emprego, ou um trabalho melhor, ou o que quer que seja, pessoas se vendendo, pessoas se moldando ao mundo por causa dos seus próprios interesses. E a verdade sendo negada, a mais clara verdade. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou esperar que o Salvador não retornaria novamente à vida. Reclamava o corpo do Senhor e pôs sua guarda em torno do túmulo, procurando manter Cristo prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do celeste mensageiro. Ao ver Cristo sair em triunfo, compreendeu que o seu reino chegaria ao termo e que ele deveria morrer. Afinal, a sentença do inimigo de Deus já está dada. Ele irá morrer. Ele já perdeu. Ele ainda está tendo tempo, como nós vimos essa semana, para desenvolver o quanto mais possível o pecado, para vermos quanto mais a distinção entre o governo de Deus e o governo das trevas, o governo regido pelo pecado, um governo errado. Vermos a distinção para que durante toda a eternidade nunca surja no coração de alguém o desejo por isso, porque vai ver, já vai saber, já vai ter o histórico de como isso é ruim. Por isso que não vai ficar nem raiz nem ramo do pecado. Por isso que não vai ter mais como o pecado ressurgir, porque todos terão a ciência de que é ruim. E ele sabe que ao final irá perder. Por saber isso, mais mentiras, mais coisas desse mundo, ele tenta fazer para atrair principalmente ao povo de Deus. E assim tem conseguido. Matando Cristo, os sacerdotes se tinham tornado instrumentos de Satanás, achavam-se agora inteiramente em seu poder, estavam emaranhados numa teia da qual não viam escape, senão continuando sua guerra contra Cristo. E aqui 2 pontos importantes. Primeiro, os sacerdotes se tornaram instrumentos de Satanás, líderes religiosos, pessoas que aparentavam, tinham uma aparência de fé, uma aparência de estudo religioso, teólogos, pastores, quem quer que seja, pode ser um instrumento das mãos de Satanás. E quando se chega nesse ponto de se entregar, de realmente lutar contra a verdade, lutar contra Cristo. Aqui, cadê? Eu bati a mão e saiu aqui. Estavam emaranhados numa teia da qual não viam escape, ou seja, a não ser continuar lutando contra Cristo. Pessoas que se entregaram tão completamente às coisas desse mundo, tão completamente contra Cristo, fazem tudo para continuar contra Cristo, que eles não veem mais saída a não ser continuar lutando. Uma batalha que sabe que está perdida. Devemos tomar cuidado com esses falsos líderes. Subornaram os soldados e conseguiram o silêncio de Pilatos, espalhavam por perto e por longe sua mentirosa história. Testemunhas haviam, porém, a quem não podiam reduzir ao silêncio. Muitos tinham ouvido falar do testemunho dos soldados quanto à ressurreição de Cristo, e alguns dos mortos ressuscitados com Jesus apareceram a muitos, declarando que ele ressurgia. Foi levado aos sacerdotes a notícia de pessoas que tinham visto esses ressuscitados, ouvindo o testemunho deles. A gente já conversou aqui no canal sobre isso. Houve ressuscitados com Cristo, e esses ressuscitados apareceram às pessoas, além dos soldados que deram esse primeiro testemunho, pessoas ressuscitadas com Cristo, que nós não sabemos quem, mas sabemos aqui que foram mártires. Aqui, ó. Assim, Cristo, as premissas, representava a grande colheita espiritual do reino de Deus. Sua ressurreição é o penhor. Não é esse texto. Acho que eu não selecionei aqui. Aqui. Eram os que haviam colaborado com Deus e que à custa da própria vida tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Ou seja, pessoas que deram a sua própria vida por Deus. Podem ser os profetas antigos, Isaías ali, tantos outros que morreram à espada. Pode ter sido Abel, pode ser tantos outros que morreram em nome de Deus, ressuscitados ali para dar testemunhos que foram ressuscitados pelo poder de Deus, que Cristo havia ressuscitado e ele ressuscitou eles com ele. Então, nós vemos aqui que não há como esconder a verdade. A verdade é uma só. Por mais que
haja tantas pessoas aí tentando elaborar e fazer malabarismos para esconder a verdade, para modificar a palavra de Deus, não há, de fato, argumentos sólidos para manter esse tipo de pensamento, esse tipo de escolha. Cabe a mim e a você tomarmos uma decisão hoje, de fato, ouvirmos a verdade, seguirmos a verdade, tomarmos uma decisão em nossas vidas para fazer a vontade de Deus, ou fazermos as nossas próprias vontades e irmos para caminhos de morte. Caminho que já foi mostrado que será derrotado. Durante seu ministério, Jesus ressuscitara mortos, fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do principal e Lázaro. Estes não foram revestidos de imortalidade, ressurgidos estavam ainda sujeitos à morte. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. E aqui nós vemos um exemplo daqueles queridos que perdemos, e talvez de nós assim morrermos, que seremos livres pelo poder de Cristo quando Ele voltar uma segunda vez. Todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, e nós podemos dar alguns exemplos aqui: Martinho Lutero, Guilherme Miller e tantos outros, alguns pioneiros. Enfim, temos uma imensidão de pessoas que entregaram a vida para Cristo aqui e que irão ressuscitar. E aqueles que nós perdemos, nossos queridos, morreram em Cristo, também irão ressuscitar. Iremos nos reencontrar novamente, iremos receber o galardão pela vitória de termos optado por estarmos ao lado de Cristo. Sofremos aqui, mas vencemos aqui por Cristo, com Cristo. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado, pois Ele possui vida em si mesmo, para vivificar a quem quer. Acha-se revestido o direito de conceder a imortalidade. Cristo pode dar vida a quem Ele quiser. E para isso, para não forçar ninguém a viver uma vida eterna em desgraça, porque não queria aquilo, Ele os dá apenas àqueles que o escolheram, que quiseram isso de fato. Se eu quero a vida eterna, se eu me coloco nas mãos do Criador, Ele vai me conceder a vida eterna. Quando Ele vive em mim, Ele transforma a minha vida. Isso é um reflexo de que a eternidade começou a viver em mim aqui. O céu se inicia aqui, nas minhas ações. Quando Cristo vive em mim, o amor do céu, o amor do eterno em mim transforma meu ser. E tudo aquilo que eu vou fazendo é uma consequência de Cristo vivendo em mim. As minhas boas obras são obras de Cristo em mim. Não sou eu que faço, não é o próprio eu que faz. É Cristo que vive em mim. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo é a nossa vida se manifestar, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Jesus voltar, aqueles que escolheram a Cristo irão ressuscitar. Essa é a maior das esperanças para aqueles de nós que perdemos nossos entes queridos aqui, nesse mundo destruído, aqueles que sofremos aqui. Cristo irá nos dar um galardão que não dá nem para imaginar o quão bom será. Encontrar os nossos queridos novamente é só uma fração de tudo que nos aguarda. Estarmos lá no céu é uma fração de tudo o que nos aguarda. O que os olhos viram e a mente não sequer nem conseguiu imaginar é aquilo que Deus tem esperado para nós. E para a gente encerrar o nosso último texto de hoje: a voz que bradou da cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Jesus for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão.
Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz saindo para a vida gloriosa e mortal. Todos os que morreram em Cristo irão ressuscitar. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá sua igreja, glorificando-a com ele, acima de todos os principados e de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Esse é o maior dos prêmios por escolhermos a Cristo, a vida eterna, a vida ao lado do nosso Senhor. E para isso, a minha decisão de herdar a salvação é tomada hoje, ao lado de Cristo. Muito do que se diz porque nós não sabemos o dia e a hora é porque justamente iríamos nos agarrar nesse mundo, desfrutar dos prazeres que aqui tem e na última hora tentar nos entregar a Cristo. Não seria uma entrega verdadeira. A minha entrega tem que ser verdadeiramente hoje. Não dá para me esperar as pessoas ao meu redor, não dá para me esperar a minha família, não dá para me esperar o trabalho, não dá para me esperar o que quer que seja. A minha escolha ao lado de Cristo tem que ser hoje. Que essa seja a minha e a sua escolha hoje. Tomar uma decisão ao lado de Cristo, clamar para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e que de fato imprima o caráter perfeito de Cristo em nós, para darmos testemunho de que a vida eterna começou agora em nós. Vamos encerrar por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queria trazer, deixa nos comentários para a gente estudar e crescer juntos. Seus pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, que possamos iniciar a nossa vida eterna aqui hoje, escondendo a nossa vida em Cristo, e que, quer morramos, quer estejamos de pé, naquele grande dia quando Jesus voltar, que Ele nos chame para o seu encontro, ressuscitando ou só apenas subindo, sendo transformado, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, por favor, nos guia para que andemos neste caminho, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.